Pessoal, olha o que tá voltando pra gente. Café com Tom. Que saudade que eu tava, gente. Muita gente me cobrando, né? Ah, cadê o Café com Tom? Quando vai voltar? Eu sempre falando, vai voltar, vai voltar. E eu resolvi mudar um pouquinho os ingredientes desse café, o formato. E estamos aqui. Café com Tom, segunda temporada, primeiro episódio, né? E quando a gente vai começar um projeto, quando a gente vai começar um sonho, realizar um sonho, a gente geralmente está cercado de pessoas queridas. Geralmente está cercado de pessoas queridas. Aqui nos bastidores tem o presidente Hermes, meu pai literário, minha esposa, minha metade está aqui, a minha produtora Franciele está ali. E o Café com Tom tem uma convidada super especial, doutora Karina Prado Soares. Errei ou é isso mesmo? Tem mais um aí. Tem mais um? Então me fala. É Karina Curoto Prado Soares. Curoto? Curoto. De onde vem esse sobrenome? De onde você acha? Vamos ver. Curoto? Quase ninguém acerta. Curoto eu ia falar que era lá do meio do Oriente, né? Todo mundo acha que é. Já errei. Já errou. Todo mundo acha. Curoto se escreve C-U-R-O-T-T-O. Eu já pensei com K. Com K. Soletrei isso a vida toda, porque todo mundo imagina que é oriental e que começa com K, mas ele é um sobrenome italiano, tem 2 T's. Sobrenomes que tem normalmente duas consoantes, italiano e Pierotti. Isso, tem 2 consoantes juntas. Então é italiano, é da minha mãe. O Prado é o do meu pai e o Suave é o do meu marido. Suave veio para suavizar essa pessoa aqui, que é 360 direto, né? Inclusive a minha logo foi eu que fiz, viu, Tom? Ficou linda. Muito obrigada. Nós vamos falar muito aí. E lá tem no desenho, tem as iniciais, os 4 nomes. Por isso. E é interessante que essa grafia do logo, né? Ela é algo que realmente nos representa. Com certeza. Pois é. Olha aí, tá vendo? A gente nem começou o Café com Tom e já está aqui distribuindo coisa boa, informação. Karina, mas antes disso, pois não. Deixa eu agradecer, né? Para mim é uma honra enorme estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro, como pessoa, como homem, como marido, como pai e como escritor, né? E, inclusive, como eu te falei, eu cito você, né? Estou terminando de escrever um livro e eu cito você como uma das minhas inspirações literárias. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, ainda mais esse momento importante de ver o seu projeto crescer, né? Eu te acompanhava nas lives, no Instagram, interagia e agora ver, né, você aqui na Academia de Letras, nesse lugar que respira cultura. É diferente o ar, né? Nossa, a gente se sente até mais cult, gente. Só de entrar aqui. Karina chegou aqui e já teve um bate-papo aqui, pré-programas, né? Bom, o Café com Tom, vocês sabem, tem algumas regras, né? Então, Karina, antes da gente começar, esse envelope tem que assinar um contrato? É quase isso. A advogada já está pensando assim, meu contrato, né? Esse aqui é o roteiro do programa. Né? Profissional, porque gente. Senão a gente acaba por perder a linha, né? Você sabe que meu livro chama passar a noite. Andanças, então Andanças é uma rota. Então este é o roteiro, eu gostaria que você olhasse e já, enquanto eu vou aqui conversando com o pessoal, depois você me dá o seu olhar de advogado e de convidado, tá bom? Bom, o Café com Tom, você sabe que é a realização de um sonho, né? E a gente está muito feliz de voltar essa temporada aqui. Eu vou tirar o doutora, vou tirar a doutora Karina, minha amiga. Bom, o que você achou do roteiro? É igual quando um ano começa, né? Temos 365 dias para contar a nossa história. Aqui, ó. Olha o roteiro do Café com Tom, não mudou. Ou seja, a gente não tem roteiro. O Café com Tom é um bate-papo, né? E a gente pode, como é que é o Café com Tom? Olha o roteiro. A gente pode ir lá na frente, voltar lá atrás, né? Não tem um roteiro desse, sabe, cara? Gente, vou confessar uma coisa, já que podcast, né? A gente pode ficar mais à vontade. Eu pensei, será que é para eu encenar que eu estou lendo alguma coisa? Que não tem nada. Será que ele deu a folha errada? Será que ele errou? Será que nós estamos, né? Vamos encenar. Ou pior, será que é para me assinar um papel em branco? Nossa, uma advogada jamais fará isso, né? A amizade é grande, mas assinar em branco não dá. Bom, vamos começar
pelo início. Olha que frase, né? Vamos começar pelo início. Impossível não começar pelo início. Carininha Prado, a menina Prado, né? Conta onde nasceu, sabe? Conta lá no princípio, Karina. É igual a gente estava falando ali, né, com o Hermes, inclusive, e eu falo quando me perguntam, né, você é de onde? Hoje eu me sinto araxaense, né, de coração, com certeza, não moraria em outro lugar, mas quando pergunta, tá, mas onde você nasceu? Né, não quero saber, entendi que você gosta daqui, onde você nasceu. Já escolheu aqui. Eu falo que eu me sinto brasileira, né, porque eu sou filha de um pai de São Paulo, paulista, uma mãe paranaense, que se casaram. Meu pai foi ser gerente geral no Norte e Nordeste, eu nasci em Recife, em Pernambuco. Só aí já foi Já três foram localidades, estados. né? 3 estados. E aí meu pai depois, meus pais foram para Minas Gerais, fui criada em Uberlândia, já estudei em Goiás, depois eu fui a trabalho para o Rio de Janeiro, depois eu casei com um gaúcho, tive 2 gaúchas, morei em Porto Alegre, até minha solidariedade ao Rio Grande do Sul, fazendo uma pausa. A casa onde a gente se mudou quando casou, minhas filhas nasceram, está coberta por água. A primeira escola das minhas filhas, né? Então minha solidariedade. Já fica aqui também a solidariedade do Café com Tom, da Academia Araxaense de Letra, aos nossos irmãos do Sul, né? E depois de 9 anos em Porto Alegre, eu vim para Araxá, né? A cidade que a gente escolheu viver. Então eu falo que eu me sinto brasileira. Pulou né? Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro foi antes de Porto Alegre. Foi antes de Porto Alegre? Foi antes de Porto Alegre. Solteira ainda. Eu namorava João Paulo, Tá vendo? mas a gente ainda não era casado ainda. Vocês devem estar falando assim, o Tom, o atrevido, né? O atrevido, eu sou conhecido, Karina, inclusive na família, aquele que passa do limite. Então quando eu passar do limite, você me dá um chute na canela debaixo da mesa e fala, Tom, não é para falar isso. Tem dó, Tom. Vou contar para vocês como que eu conheci Karina, você lembra? Opa! Karina, acredito, tinha acabado talvez de chegar em Araxá, né? Pouco tempo de Araxá. E aí as nossas filhas estudavam no Colégio Dom Bosco, né? A gente foi convidado para um aniversário no clube, no Girassol, clube de campo. Foi eu e minha esposa, as 2 filhas, chegando lá, Karina e o maridão e as 2 filhas. Também estava a Vanice e esqueci o nome agora, o meu querido amigo, mas não tem problema, é assim mesmo, ele sabe que é. E aí acabou que a gente ficou na mesma mesa ali, conversando, batendo um papo, as meninas brincando, né? E aí, talvez o que nos uniu muito, Karina, muito comunicativa, né? Então assim, uma pessoa que ninguém se conhecia ali, na verdade, né? Era uma mesa de 6 adultos, que 6 desconhecidos. 3 né? casais que não se conheciam. E aí, por exemplo, Suave, Viviane, Ivanice, não, Maria de Ivanice, mais calados. Exato, sim. Eu, Vanice, Karina, despejando história. Mas ali eu já senti a especialidade dessa menina aqui, sabe? Porque depois, hoje, já conhecendo a história dela, vendo o quanto ela tem crescido aqui, sabe? O quanto ela tem sido pessoa importante da sociedade. Mas é engraçado que tem gente, Karina, que é assim, vamos usar uma metáfora, na frente das câmeras. Aí quando está no parte social, não é, e Karina já era radiante, já era, sabe, muito expressiva, acho que muito parecida comigo, talvez a nossa afinidade. A gente, em todos os lugares, de unir, de falar, de fazer crescer, vamos florir o projeto e olhar a parte do copo cheio. E o Tom a gente conheceu, né, para quem mora em Araxá, uma Karina que muitos que hoje me acompanham pelo Instagram não conheceu, né? A Karina mãe, focada muito na família, porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito nova, tinha 17 anos, eu já dava aula de inglês em 3 escolas, com 17 anos. Quando eu fiz 18, comecei a trabalhar na American Express, eu trabalhava lá o turno da manhã, dava aula de inglês à tarde, fazia faculdade de Direito à noite. E assim eu passei, aí eu fui promovida na American Express para fazer auditoria interna, compliance, para fazer direito, falava inglês, aí enfim, aí comecei quando eu trabalhei 2 turnos, parei as aulas de inglês, continuei a faculdade. Então eu muito nova, já terminei a faculdade, fiz a pós-graduação na UF em Direito, Processo de Trabalho,
terminei, fiz MBA em gestão na Fundação Getúlio Vargas, enfim. Então sempre fui muito ativa, uns 360, né? E aí depois eu veio o matrimônio, né? Fui a trabalho para o Rio de Janeiro, depois para Porto Alegre, casei, tive as meninas. E aí o banco chegou a me pagar avião para eu andar 100 quilômetros, para eu ir mais rápido, porque eu amamentava. Eu amamentei a primeira até 1 ano e 8, a segunda até 1 ano e 7, trabalhando. Mas era aquele desespero, porque a mulher, quando a gente está amamentando, o corpo produz leite. E o meu corpo era tão fiel a Letícia e a Jéssica que não saía por nada o leite. Se ela tinha que estar mamando de um lado para tirar do outro. Tentamos bomba, Paulo lembra, né, mano? Elétrica, manual. E era tão assim, porque quando mamava de um lado, jorrava do outro. Aí ele aproveitava, tinha que tirar manual. Eu não podia olhar, porque se eu olhasse, parava. Secava. Olha que louco. Eu tinha que olhar para ela mamando, aí congelava potinho para quando eu estava viajando, era aquela coisa. Só que hoje vai ser o primeiro dia que vai na escolinha, que inclusive, né, que eu comentei que hoje não tem mais, felizmente por causa das chuvas. Primeiro dia que vai para a escolinha, chama Moranguinho, sem chupeta. Aí o que acontecia? Eu não vou poder levar. É a mãe. Nossa, o coração doía, falei, ai meu Deus. Aí o dia das mães, eu falei, meu Deus, tinha reunião em Caxias, vinha gente de São Paulo, vinha gente do financeiro, gente do operacional, e gente de um monte de cidade para essa reunião. E eu pensava, imagina, eu falei, gente, nós vamos ter que terminar, porque eu tenho que ir na festinha de uma dúzia de crianças no dia das mães. Porque é importante. Porque para mim é importante, né? E aí foi essa peleja, às vezes eu viajar, meu marido chegava no aeroporto já com ela para mamar, porque estava me dando estado febril. Porque se a gente vai acumulando aquele leite, aquilo vai empedrando, e você vai ficando tudo quente aqui, vai doendo mesmo. E é até perigoso. Então era aquele desespero. Aí falaram, não, então tá, a gente paga o avião, você vai 100 quilômetros e volta. Só que aí tinha que sair cedo, enfim, foi aquela peleja, eu falei, não dá. Aí quando eu, né, e a segunda, essa peleja, eu falei, não, a gente só queria duas. Eu falei, eu quero viver essa maternidade. Você perguntou da menina, eu fui uma menina que desde que eu me dou por gente, eu tive a certeza que eu queria ser mãe, né? Essa era a primeira? Era a primeira coisa, nós estamos no mês das mães, né? Então eu tinha essa certeza que eu queria ser mãe. Eu falei, gente, eu sempre quis tanto ser mãe, e agora que eu estou vivendo isso, essa primeira infância é fantástica, né? Ela explica os laços que se constroem ali, essas descobertas. E meu marido passou essa a gente foi pra cá. Eu vou vivenciar essa maternidade. Eu parei tudo. Você tem noção? Eu cheguei a gerenciar 2 estados, Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina. Pagar um avião para andar 100 quilômetros. O banco estava fazendo a parte para te ajudar, mas como funcionário do banco. Exato, Mãe, eu não conseguia. Né? E aí eu lembro que a minha sogra, meu pai ficaram assustadíssimos. Você é louca, você acha que você vai gostar dessa vida? Você mora numa capital primeiro, né? Morava em Porto Alegre, na época eu tinha, sei lá, 1.300.000 habitantes. Você vai para uma cidade de 100 mil, 13 vezes menor, e parar de trabalhar. Então o conselho do pai, da mãe, da sogra, da minha sogra, a família... meu pai, todo mundo assustado. Será que você vai gostar dessa vida? Você vai ser feliz com essa vida? Eu falei, não, essa é a vida que eu quero agora. E eu vim. E eu fui a mãe que eu sonhei ser nessa primeira infância, né? É aquela mãe que faz... Eu nunca tive muito, eu não tenho muitos dons, assim, com fazendo maquiagem, cabelo... Tanto que eu não fico fazendo maquiagens, mas eu aprendi a fazer a maquiagem para o balé das meninas, eu aprendi a fazer o coque, a desembaraçar a o trança. cabelo. Ai, desembaraçar o cabelo. Eu falo desembaraçar o cabelo, cara, é um poder que só as mães têm. Os homens tentam, na sua casa. Os homens tentam, mas dói, eu não sei. E a mãe tem uma suavidade, que a escova, ela se transforma. E é tão engraçado que parece que quando elas são pequenas, começa a crescer, aquele cabelo embaraça. Porque hoje elas desembaraçam numa facilidade. Mas, gente, por que era tão difícil? Hoje é para fazer os stories, no instantinho elas conseguem se maquiar. Mas era a dependência da mãe, que não é uma dependência, era eu quero ser o carinho. Eu quero ser o desembaraçar. Você sabe que eu aprendi a fazer a trança da Elsa? Porque elas pegaram aquele naquela momento época, Frozen.
Aquela foi difícil, pegava vídeo no YouTube, fazia, para mim aquela era a realização. Né? Muito mais do que Muito mais dirigir prêmios, reunião, exato, do que, foi né? aquilo. Muito mais. E aí, você te marcou muito essa festa que a gente se conheceu. O que mais me marcou quando eu conheci você e a sua família foi um outro momento. Pode contar agora, eu vou me surpreender. Para o Colégio Dom Bosco, vocês eram uma família referência. Inclusive, nós fomos convidados, lembra? Tinha a festa da família e nós fomos famílias convidadas para compor. E no convite, eu lembro, a Patrícia falou, olha, vocês são pais, as professoras notam que vocês são pais presentes. Acho que essa, mais que referência, a gente era pai presente. Que vocês são engajados de fazer a vida dos filhos melhor, o ambiente da escola melhor. E a gente, né, se envolveu nisso. Acho que ainda... E aí eu vi, e realmente, né, eu vi que vocês estavam presentes, aquilo me marcou. Né? Aquilo me marcou, aquelas festas da família me encantaram. E a gente via que vocês, como família, estavam e nós também estávamos. O sair da escola sempre tinha um bate-papo, né? A gente estava sempre interagindo. Aquilo me marcou. Sempre que depois eu via vocês, alguns de vocês me remetia essa lembrança muito agradável, né? De quando me vinha à mente. E aí eu falei assim, eu vou vivenciar. E eu vivenciei ao máximo. Eu era aquela mãe, eu todos os anos fazia o grupo da sala, tanto que quando alguma mãe mudava da sala das meninas, porque as nossas nunca, né, porque elas são escadinhas, nunca foram da mesma série. E aí falava assim... Mas a gente sempre foi das mesmas reuniões. Exato, porque a gente estava lá presente. Lá. Aí falava assim, nossa, Karina, que saudade quando meu filho era da sala da sua menina. Eu falei, mas por quê? Porque você organizava o grupo das mães, eu fazia. Dia das Crianças, Festa da Boneca, Páscoa, Amigo Secreto. Eu era aquela mãe que movimentava, que agregava as mães. Eu ia nas festas, igual essa que você lembra, que te marcou. Você tem noção? Eu era aquela mãe, por exemplo, eu via igual, né? Tem 3 pessoas aqui que estão, vamos supor, não estão em nenhuma mesa. Eu levantava, pegava a cadeira, punha para 3 pessoas e chamava uma por uma. Oi, tudo bem? Eu parecia a dona da festa. Anfitriã. Meu marido, Karina, pelo amor de Deus. Esse no seu papel. Você conheceu essa família que convidou a gente para essa festa hoje. Você nunca viu os anfitriões da festa. E a gente, talvez não, mas a gente tem que dizer, provavelmente nos convidou por educação. Nem saberíamos se a gente só convidou porque as crianças eram pequenas. E por educação se convida a família. E lá estávamos. Mas isso é o meu natural. Né? Esse é o cativante de Karina. Vocês que estão acostumados a ver a Karina, aqui nós não vamos falar da Karina do Instagram. É essa Karina que a gente vai mostrar aqui hoje. Mas é o meu natural. Não é que ele falou assim, pelo amor de Deus, você está levantando, mudando um pouco de lugar, trazendo um pouco da mesa, você não sabe se as pessoas se dão, se conhecem, às vezes que a pessoa quer ficar na dela, ser anfitriã da festa, vai gostar, porque você está se achando a dona da festa. Mas para mim nunca foi, porque eu falei assim, gente, porque, por exemplo, Não dá aquela sensação que às vezes você resolvia o problema, que a mãe ela não tinha tempo, ela não sabia. A gente resolve, né? Eu me viro. Eu, às vezes, vou para por exemplo, eu vou para um evento que eu faço parte da OAB Estadual de Minas Gerais. Eu já fui para talk show da OAB lá em Belo Horizonte, tipo assim, logo que eu entrei na comissão estadual, né? Nossa, feliz. Aí entrei na comissão estadual da OAB de Minas Gerais. Que degrau, né? Aí tinha um talk show. Falei, nossa, eu vou assistir um talk show. Você tem noção que eu não conhecia ninguém? Ninguém me conhecia. Quem sou eu, né, para eles? Cheguei lá e voltei assim com vários contatos no Instagram, com convites para escrever na revista Legado da comissão, para escrever artigo científico, para livro, porque eu planto o meu espaço. Eu literalmente sou descendente italiano. Quem tem boca vai a Roma. E eu tenho. Você falando que a família é totalmente forte, eu falo bastante. Então, e a Karina é igual, ela fala quase italiano, as mãos, gesto, é coreografado, tudo. Eu tenho que segurar. Meu marido fala, segura as mãos, pelo amor de Deus, porque meu marido é mais, né, introvertido. E aí, mas eu falo assim, porque eu sei que, por exemplo, eu sou de uma família de 4 irmãos. O meu pai é assim também. Meu pai não é, o meu avô é italiano. Então fala, 4 irmãos?
Os Eu três sou a mais homens? velha, Ou não? não. Vamos, Eu sou a mais vamos. velha, né? Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu, 1 ano e 3 meses. Depois eu tenho um irmão que inclusive tenho orgulho de ter escolhido o nome dele, o Ricardo. Mas isso é tão bom, né? É, Quando eu tinha 6 a anos. gente é contemplado com essa honraria. Então, Puxa, eu falei, mãe, se for menino, pode chamar Ricardo? E foi menino. mas porque por não que, tinha- Ricardo? Da onde vem a referência Então, de eu tinha um Ricardo? coleguinha na escola. Paulo, Ele coleguinha. chamava Coleguinha, Paulo. É com você que eu quero conversar agora. Coleguinha, Ricardo. Ó o nome. Eu tinha 5 anos, gente, quando eu falei isso pra minha mãe. Mas foi um coleguinha que me inspirou mesmo, não vou negar, não. E aí, né, o depois de mim é o Renato, e eu pedi uma irmã. Porque meus irmãos brincavam de eu carrinho. pedi uma irmã. Olha que Meus frase. irmãos brincavam de carrinho, Esse carrinho que eu brinco há muito de tempo. super-homem. Eu falei, gente, quem vai brincar de boneca comigo? Quem vai Olha a comprar? necessidade de ter De ter uma irmã. uma Quem vai brincar de boneca? Quem vai comprar na minha loja de roupinha? Quem vai brincar de Barbie? Quem vai querer aprender a fazer a unha, a maquiagem? Que gracinha, gente. A minha filha, Letícia, de 14 anos, que fez minha unha pra eu vir aqui no Tom do Café. Tá Olha se que- identificando. Na Você nossa viu? família. A nossa família é muito parecida. Então, É. que eu acho que é legal esse despertar, né? E aí eu pedi a minha mãe, vai vir, minha filha, vai vir. E veio 12 anos e meio depois. Inclusive amanhã, Olha, estou em Paul Berlândia aqui, meu sobrinho vai fazer 1 ano. Esse ano a minha filha faz 15. acho que eu vi uma história É, essa semana. e lindo. foi o dia certo dele, foi É. dia 8. E aí a minha faz dia 15 esse ano e o dela está fazendo 1, né? E veio, né? Eu dei aula para ela de inglês, lembra aquela época? Então, assim, eu falo que ela é mais meu protótipo de filho que de irmã, porque não tem aquela vez de brincar de boneco. Mas que foi referência Mas para muito que você já com tem experiência do que você certeza. queria, né? Tanto que Mentira, foi cobaia, Tati. é, Cobaia é o nome mais apropriado. O nome dela é Kelly, Kelly. Cobaia. quando eu tinha 17 anos, eu já dava aula de inglês, inclusive para a turma dela. E minha mãe tinha 50% de bolsa porque eu era professora. Eu com 17 anos. Gente, né? Então, Olha assim, pra vocês verem. foi por isso que eu falo, né? Porque já era uma. E depois, quando eu consegui comprar meu carro, foi no meu último ano de faculdade que eu assumi uma equipe de 30 a 40 funcionários. E aí eu consegui comprar meu primeiro carro. Aí eu já buscava ela na escola e já levava, buscava, porque era eu passava ali na escola que ela estava, né? Já não era aquela escola infantil onde eu dava aula de inglês. Então, assim, por isso que eu falo que eu já me sentia, né? Ela veio, ela estudando, eu já trabalhando, buscando ela. Então, mas de nós 4, eu sou assim. Meus irmãos já não sabem. Nossa, E tanto eles que atuam em que área, cara? Renato? Mas eu já vou te contar. Vai. Mas o tanto que eu gosto de falar, eles, é tão engraçado, minha irmã às São vezes fala assim. introvertidos. São, Inclusive, quer? inclusive Kelly. Aquele às vezes chega, gente, minha irmã vem hoje. Minha irmã vem hoje, bem. Aí minhas amigas ficam empolgadas, é sua irmã linda, tal, parece você, não sei o quê, cria uma expectativa que ela vai ser igual eu, adorar falar, tirar foto, festar. E ela não, ela é mais reservada, ela não gosta muito de foto, ela não gosta muito de festa, ela é mais na dela. E ela, eu falo que ela é o meu oposto. Mas é tão importante esse oposto próximo da gente. Porque também da gente aprender, né? É. E é tão interessante, porque eu vejo, por exemplo, assim, né, que meus irmãos são mais a deles, então eu falo assim, gente, vai que a pessoa está ali, não é porque ela não quer estar aqui, porque às vezes ela também está sem graça do chegar aqui, né? Então vamos perguntar. Então essa questão, voltando É lá... com o lado positivista, né? De querer Exato, querer consertar agregar. a, né? Eu falava pro Paulo, fica tranquilo, se não quiser vir, a pessoa vai falar. Por exemplo, a minha irmã, né, que é mais uma delas, ela fala, não, eu estou bem aqui. E era isso, mas você perguntou deles, o meu irmão, depois de mim, administrador, os dois fizeram administração, e a minha irmã, ela trabalha no banco também. Ela entrou também novinha, começou a trabalhar com 17, mas numa empresa, alguma hamburgueira. Depois ela foi para a American Express, e da American Express ela foi para o Bradesco, igual eu, da American Express também fui para o Bradesco. Né? Foi um caminho aí parecido. Né? E voltando na menina, igual eu falei, a minha mãe queria que eu chamasse Letícia. Gente, olha que coincidência, porque eu falo no Andanças, né, que a minha mãe queria um outro nome. Olha, também? Né? Minha mãe queria que eu Quem chamasse queria o Hugo. seu? Quem queria o seu? Meu pai. Meu pai, mas queria a Karina.
coincidência. É. Então, e aí meu pai ganhou. Eles falam que tiraram o papelzinho e meu pai ganhou. Tiraram o papelzinho, é ótimo, é gente. ótimo. Ai, E eu fiquei com esse nome na cabeça, Letícia. Né? Porque eu falei, gente, como seria se eu fosse a Letícia e não a Karina, né? Que eu não me vejo não sendo a Karina, que tinha que ser a Karina mesmo. Mas eu quero trazer uma Letícia ao mundo. Né? Eu sou a Karina, mas eu quero trazer essa Letícia. E aí eu brincava com as minhas bonecas. Leticinha, vem aqui com a mamãe. Lelê, a mamãe já te falou. Lê, que linda. Eu brincava com as minhas bonecas como se ela fosse a Letícia, minha filha. E na adolescência, que as paqueras, às vezes você não sabe se você vai falar seu nome ou não. Como é que se chama? Letícia? Você usava a alcunha de Letícia. E aí quando eu comecei a namorar meu marido, eu falava assim, olha, a gente falava que teria ter duas, se a gente tiver uma menina, eu quero que ela chame Letícia. E foi uma convicção tão grande que eu tive essa menina, foi a minha primogênita, e ele nem tutibiou de questionar. Até porque já tinha assinado o contrato lá atrás, não ia ter namoro, casamento, não. Essa Letícia estava definida na minha infância, viu, filha, que você viria ao mundo. E veio a Letícia, né? E aí, na segunda, eu deixei ele escolher, né? E aí falou que teve um insight, um sonho. Ele acordou no meio da noite com Jéssica numa cabeça. Não era amiguinha da escola, gente. Eu já perguntei. Paulo, era revanche. Você poderia ter criado uma história. Jéssica foi uma menininha que eu... Não era. Aí e veio a Jéssica, né? E eu sempre gostei das princesas, do Felizes para Sempre. Né? Embora a gente... Olha a literatura aí. Olha aí, embora a gente saiba, né, que esse Felizes para Sempre é muito mais além, né, é muito mais difícil do que nos contos de fadas. Né? Tanto que hoje em dia eu até assisto uma série e digo para vocês, chama Once Upon a Time, que em português é o Era Uma Vez, passa na Disney. Fantástico, ele faz uma releitura das histórias das princesas. E não só das princesas, das histórias, né? Que a gente escuta desde criança e mostra quem foi Peter Pan. Ele era o herói ou ele era o vilão? Por que a rainha da história da Branca de Neve, ele era a rainha má? Por que ela não foi a rainha boa? Porque levou algumas pessoas ao longo da história a serem Rumpelstiltskin, a serem boas ou serem ruins. E quando você vai analisar, a gente traz essa realidade que ninguém é feito só de qualidades, nem só de defeitos. Não existe uma pessoa só de bondade e nenhuma só de maldade. Não é só super-herói, Não, as coisas não são tão bem assim. Mas enfim, eu sonhava com as princesas, sonhava com a Barbie. E a princesa, sabe qual que é a princesa que eu mais me identifico desde a minha infância? Eu sou fiel aos meus conceitos. Vamos ver se o Tom adivinha. Eu já adivinhei. Sem pedir ajuda aos, eu já aos universitários, como se vou diz. contar para vocês aqui que eu já adivinhei uma coisa que foi do cachimbo do pai. Né? Sem saber. Os nossos nomes vieram também. A mãe criou um nome, o pai outro. Eu vou de Rapunzel. Não é Rapunzel. Porque a Rapunzel tem uma história muito bonita. Eu acho muito também, bonita. Sabe? Mas você vai gostar. Então, tem mais a ver com o nosso contexto, a história da minha princesa, do que da Rapunzel. Então, por favor, se escancare aqui agora como princesa. A princesa que sempre me identifiquei, me despertou desde a infância, é a princesa que gosta dos livros, que gosta de ler, gosta de escrever. É a Bela. No filme é a Bela e a Fera. É a princesa que conseguiu ir além, de ver na fera, não o estereótipo, ela viu mas a beleza interior né? que tinha por trás daquele homem. E ela conseguiu não só enxergar a beleza interior e transformá-lo. Acreditá-lo a ponto de transformá-lo, como ela conseguiu ver mais uma coisa, que eu acho que é o mais difícil da gente ver. É a bondade onde está instaurada a maldade. Porque é um fio muito tênue e muito difícil, tênue. porque ele, querendo ou não, ele aprisionou ela pela vida do pai, trocou. Ele era muito ruim. E ela conseguiu ver lá dentro daquela maldade toda, ela conseguiu ver esperança, ela conseguiu ver uma gota que fosse de um copo que estava praticamente vazio, ela enxergou a gota e fez aquele copo encher. E
E isso eu acho o mais bonito dela, que é difícil a gente viver isso. Ou é fácil, também é muito tênue essa dificuldade, essa Para facilidade. a maioria das pessoas. Depende de sensibilidade, Com depende da certeza, criação, exato. depende de muita coisa, né? E ela, e eu me identifico com ela, o símbolo dela é uma rosa vermelha, que eu falei que, né, vou até dar um spoiler aqui, vai ser a capa a escritora aqui, ó, a escritora surgindo, exato, né? Que lugar bom para surgir na Você academia, viu? né? Gente, olha que presente, estou muito feliz com isso aqui e muito honrada. Porque eu já escrevi muitas coisas jurídicas, né? Revista jurídica, artigo científico jurídico, enfim, todo mundo. Que é uma literatura muito importante para o meio. Com certeza, porque né? está sendo publicado um livro jurídico, enfim. Mas a essência da literatura infantil está aí. E né? tá aqui. E esse livro não, esse livro vai ser a Karina, o storytelling da Karina, essa história. Então, assim, essa questão da literatura, a Bela tem nela. E a capa do livro, lembrei que eu ia falar. A capa do livro vai ser uma rosa, e essa rosa me carrega. Olha, coisa, não pus para deixar, não. Nada é por acaso. Uma camisa né? com rosas vermelhas. Né? Eu gosto muito da cor vermelha. E ela carrega tudo isso, né? E a Bela, o filme da Bela trabalha essa questão. E é tão forte a Bela comigo, quando a gente esteve na Disney em 2017, as meninas tinham, né, igual eu falei da trança da Elsa, a Letícia é a Elsa, a Jéssica era a Ana. Aí a gente, quando encontrava as princesas, uma tirava com a Elsa, outra com a Ana, punha a roupinha. A Letícia fez aniversário da Branca de Neve, a Jéssica da Cinderela. E a Jéssica, a Bela Adormecida, a Letícia a Valente, que é a Merida. E assim foram. Não, a Bela é tão forte que sou eu lá em casa, que elas nunca... Não, a Bela é a mamãe. A Bela é Elas a mamãe. Elas concordam, né? E, não, nunca. Imagina fazer um aniversário de Bela. Inclusive, quando a minha filhada tocou a música da Bela, a Letícia, mãe, você viu que é a música da Bela? Tipo, quase que está invadindo. Você foi filha, mas dá tudo certo. E aí, tanto que foi, eu virei criança mesmo. Eu lembro quando eu fui lá, tirei foto com a Bela, igual fiz fila com as criancinhas para tirar foto, guardei. As meninas nem quiseram tirar foto com a Bela. Não, agora é a vez da mamãe. Mico, mãe. A gente tem essa fase. É a vez, não, elas eram... Muito pequenininhas. A Letícia tinha 7, a Jéssica 5. Então, ainda não estava na fase de elas estavam achando É mais pra frente, quando a gente leva na escola, não pode entrar, que é apagar o mico. A Letícia falou, Jéssica, agora é a princesa da mamãe. Realmente eu incorporo aquilo. Tanto né, por questões assim, eu acabei, meu pai sofreu um acidente muito sério quando eu tinha 14 anos e eu não tive a minha festa de 15. Olha só. E eu tinha isso dentro de mim. Que né? seria da Bela. E aí o que eu fiz? Não tive o de 15, mas eu fiz 3 vezes 15, em 17 de agosto do ano passado. E foi baseado em quê? Na Bela. Foi um tema de fundo, né, gente? Porque não cabe, eu coloquei vestido bolo amarelão, né, e tal. Então era um vestido azul, que é uma das cores, né, da Bela, mas tinha a rosa, tinha pétalas, o convite, tinha a música, então tudo fazendo referência. Então eu carrego essas minhas convicções da Karina, na menina. Deixa eu abrir um parênteses. O literário aqui do poeta, né? Aos 14 anos aconteceu um acidente com seu pai, então faço ideia de que forma isso, né, veio próximo ao aniversário de 14 anos, que impede esse aniversário. Será que ali não era fé? E aí você teve que depois fazer lá com 3 vezes 15, entender e descobrir o que existia ali naquele momento, porque era uma frustração. Você não deve ter encarado tão de forma assim, não vou ter aniversário, né? É exatamente a essência da Bela. No meio do monstro que foi aquele episódio, você teve que guardar aquilo, ver algo positivo, que era a recuperação do pai, muito mais porque importante. Meu pai ficou numa cama com a perna para cima, com um pêndulo, que ele deu fratura exposta, a perna, e aquele pêndulo puxava para baixo para pôr no lugar. E ele não ficou um dia, 2, ele saiu do hospital depois de vários dias e ficou em casa, assim, por dias e dias. Eu lembro que era uma coisa assim, e eu dava graças a Deus dele estar vivo, porque o acidente que ele sofreu, a estrada que ele sofreu o acidente, foi a mesma estrada onde
onde eu perdi o meu avô paterno e 2 tios meus. Olha, Na mesma estrada, Berlândia para Passaguara, 60 quilômetros. E eu lembro que quando meu segundo tio, que morreu nessa mesma estrada, faleceu, meu pai falou assim, Luiz faleceu aqui, andou 5 quilômetros. O vovô aqui, né, que é o pai dele. E aí parou aqueles cacos de vidro no chão. Parou o carro e o Carlos aqui. Aquilo foi tão pesado, tão... é aí que eu uso a tão metáfora, né? triste. Era um monstro para você, Monstro, ali, lógico. né? A E de fera, repente, né? e você sabe por que meu pai também não foi o quarto da família que morreu na mesma estrada? Porque ele tinha acabado de trocar o carro. E esse carro tinha aquela direção que solta. Porque os carros antigos não, mas ele tinha trocado naquele mês. Aí aquela direção na batida soltou porque teve entrado no peito. É o que tá, provavelmente ia ser fatal. E você tem noção que esse precatório, olha que coincidência, porque o carro era novinho, foi uma falha na estrada, ele recebeu o valor desse carro este ano, 30 anos depois. Olha, Olha, quando eu usei a metáfora que ali nos 14 anos a Bela encontrou a fera, nesse episódio eu estou aqui nomeando de fera, é porque olha para você ver a Bela hoje com as filhas, as outras princesas, com o marido, com o sobrinho, com tudo assim, e então... na academia de letras, na academia de letras. Então pensa para você ver como que você agiu como a princesa Bela e mereceu esse momento. Porque assim, poderia ter sido, porque às vezes a geração das nossas filhas hoje, né, tem entrado numa depressão, eu não tive festa de aniversário, e assim, eu sei que foi traumático e deve ter sido, com certeza. Mas esse papel da Bela, de achar a beleza na fera, você fez com o episódio de vida, com a fera que estava ali naquele momento, né? E aí depois comemorando o triênio dos 15 anos, assim, aí já com as filhas, com as princesas, veja a importância disso. E mais ainda, com a fera já agora restabelecida, né? E nem o seu pai era fera, era o momento, mas com o papai restabelecido. Então, cara, isso é um presente de Deus, é do grande autor. Com certeza, né? que é um ressignificar. Tem algumas linhas, né? A gente, você já viu, tem pessoas que ficam, eu sou assim porque a minha mãe não isso, meu pai não aquilo, fica achando culpados. Vitimismo e achando os culpados desse eu não vitimismo. tive essa oportunidade que você teve, eu não tive a sorte, eu não tive... Eu não nascia nessa fase. E você sabe que eu acho que assim, a gente... Porque se você se coloca no papel de vítima, como a gente estava falando ali, seja por ser mulher, seja porque não teve a festa de 15 anos, seja porque, enfim, a condição pelo que financeira for, é diferente de outro, exato. ou o local você geográfico. não tem como sair, porque você nasceu naquela condição, ou você nasceu com uma limitação física, intelectual, seja o que for. Como é que você vai sair se não depende de você? A hora que você volta para você, lógico, com as suas limitações, os seus anseios, porque nem todo mundo tem as mesmas ansiedades, os mesmos sonhos. Mas dentro, o que você pode fazer para transformar? Que é o fênix, fazer das cinzas um ressignificado, né? É fazer da larva a borboleta. Para você, não necessariamente é a mesma coisa para o outro. E fazer do muro, do que te impede, um trampolim em vez de um obstáculo. Porque todo mundo, né, escuta, né? Nossa, contando, foi pra Disney, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Mas nem tudo foram flores e fáceis. Eu vim de uma infância rica. Eu fiz aula de inglês, eu fiz aula de natação, balé, jazz, sapateado, piano. Eu fiz aula do que você imaginar, eu fazia. Nas melhores escolas de Berlândia. Inclusive saiu na revista quando eu estava para fazer 15 anos. Meu pai era fazendeiro. Coluna social. Eu chegava na exposição a cavalo, chapelão e tal. E aí, quando eu fui, antes dos 15, meu pai teve esse acidente. E, coincidentemente, os negócios não estavam bem. Fazendo é o seguinte, gente. Ou você tá rico ou você tá pobre. Do mesmo jeito que você tá rico, você tá pobre. Ou a planta dá fruto ou ela dá praga. Se a safra queimou, se a cobra mordeu o gado de elite do sêmen que vale muito, se o funcionário roubou, se queimou a safra,
que acontece? Não tem o dinheiro do ano. Porque tudo que tinha botou naquela plantio. Foi investimento, né? Não tem colheita. E o pior, ainda tem empréstimo para botar aquilo lá. Resumindo, foi um caos. Tanto é, a ponto assim, dos meus pais venderem inclusive o carro. A gente, na época minha de faculdade, não tinha carro. Era ônibus. Tanto que eu começava a trabalhar às 7, eu acordava às 5h20. E se eu atrasasse 2 minutos, ou o ônibus resolvesse passar mais cedo, eu perdia, tinha que terminar o a pé. E eu fazia... Teve algum dia que teve que correr atrás do ônibus que já estava indo e para, Não foi um nem dois. E não foi só eu correndo atrás de ônibus. Era mais uma galera. Era eu correndo de medo de alguém correndo atrás de mim. Graças a Deus, nunca ninguém me encostou o dedo. Mas eu tinha até pesadelo com isso, porque eu saía às 5h20 e estava de noite. Então, se eu perdisse onde eu estava aquele amanhecendo horário de verão, estava escuro. E às vezes eu não sei se tinha mesmo, sabe, uma impressão, sabe, que tinha alguém que eu tinha que já sair toda arrumada, porque quando eu fui fazer estágio em direito, você tem que sair desse jeito, gente, camisa social, saia, salto, era aquela peleja. Porque à tarde eu ia para o fórum fazer estágio. Eu fazia estágio no Ministério Público. Primeiro ano não, né? Mas quando chega já na idade de fazer estágio, aí eu ia para o Ministério Público. Nossa, eu arrumada, daqui toda empetecada, brinco, isso e aquilo, e pegando ônibus. Eu almoçava um salgado da Anex até o Ministério Fórum. Do fórum até a faculdade era outro salgado, então eu acordava 5h20 e chegava em casa meia-noite. E aí o ônibus parava, quem é de Berlândia sabe, ou eu descia na Tubal Vilela, não sei se você conhece. Conheço. E eu morava ali, enfim, aí o Branco não era tão perto. Ou o terminal tinha que chegar lá, e tinha um ônibus que parava na porta. Só que às vezes eu chegava lá, pelo horário eu já via. Hoje eu não vou chegar perto. Não vai, já, né, Só que o dia que eu via, o terminal era mais longe da minha casa do que a Tubal Vilela. Eu falei, lascou, se eu chegar lá, aquela escuridão, só tinha na rua. E já teve vezes que eu vi, sabe, um povo meio mal, os caras meio mal carados, e eu correndo de salto e bolsa. Graças a Deus, eu sou boa de corrida. Essa corrida era pior que a de para pegar o ônibus. Né? Eu brinco, né? Às vezes mais sorte que o juiz, graças a Deus deu tudo certo, mas não foi fácil a minha faculdade. Inclusive, eu passei anos olhando para aquele fórum e me remetia sensações assim, ruins. Porque trazia Porque toda trazia essa lembrança da peleja que foi fazer essa faculdade, foi fazer faculdade à noite, estágio à tarde. Eu dormia no ônibus, cansada, às vezes eu acordava, nossa, eu tenho que descer. Era aquele cochilar para tentar restabelecer. Então, porque as pessoas vêm e pronto. Né? E eu vivenciei tudo isso, eu tive uma infância muito rica. Eu passei uma adolescência, uma juventude, né, pobre, vamos dizer assim, porque trocava, a gente tinha que trocar o papelzinho que corria cortar a luz. Você tem noção? Gente, é muito bom Karina contar isso, porque esse empoderamento que Karina passa nas palavras, nas atitudes, né, também é reflexo disso. Sim. Porque talvez com aquela infância deixou mais rica, forte, você talvez não teria. Não, só você não saberia lidar com esse empoderamento. Gente, vou confessar outra coisa, o podcast é um perigo. É pior que vocês estão em terapia, você fala o que pode e o que não pode. Pensa, esse negócio de ligar para o produtor, não foi não, vai, Pensa uma pessoa pão dura. É mesmo? Ixi, sou mal fechada. A amiga minha que abre loja, pensa assim, ela tá assim. Essa aqui que eu vou... Modéstia à parte, gente, eu ando bem vestida, né? Hoje, você tem noção que até o final do dia eu vou ter vestido 4 roupas. Só hoje. Porque quando eu vou tirar foto, gravar, fazer alguma coisa onde eu vou, eu mudo a roupa, né, e tal. Então, se eu sou toda... preocupada com o visual. Aí fala assim, essa aí agora é minha amiga, tá garantida a comissão do meio, né? Eu sou... As vendedoras, no primeiro momento que conhece a Karina, vê, essa é minha cliente. Mesmo. Depois de 15 dias, fala, vai lá você. Sou mal fechada. Às vezes pede desconto? Ixi, mas demais. Não, e antes eu até contar, eu pergunto, como é que é esse valor aqui? Não, parcelo 10, tá? E à vista. A pessoa, mas se você parcelou em 10, à vista vai ter que ter vai ter que, né? Já me deu a deixa. Senão eu vou passar, sem juros, então eu vou passar lá em 10 sem juros.
porque eu ganho 1% de cashback no meu cartão. Eu sou da área de humanas, né? Adoro falar, escrever, mas eu adoro números também. Às vezes, Na minha até cabeça, por causa do trabalho, você sabe bem o que eu vou calculando os percentuais, eu giro em percentual. Eu pago pão de queijo R$1 no cartão de crédito. Você não está entendendo. Aí tem gente que fala, pelo amor de Deus, aí você, a doutora Karina, colunista na Jovem Pan, Jornal de Interação, sei lá onde, escritora disso, você está passando, mãe vai achar que você não tem R$1. Eu falei, não, que vai achar, que não vai achar, não sei, minha filha. Letícia Jéssica fica. Aí tá pagando mico, é a hora do mico. Tá pagando mico. Eu sei do cashback que vai entrar na conta da mamãe, 1%. Mas o que é 1% de R$1? Eu falei, não, filha, é 1%, mas R$1 durante uma vida. Gente, eu faço os cálculos lá na frente. Entendeu? Então, assim, e eu vivencio isso. Eu falo de planejamento patrimonial e sucessório. Eu falo de educação patrimonial, eu falo de educação financeira. Experiência própria também. Mas eu vivencio isso. Eu sou isso e eu não tenho vergonha. Outro dia eu vi uma amiga, se ela estiver ouvindo, ela vai se identificar. Ela postou assim, se você um dia quer entrar numa loja sem olhar o preço da etiqueta, você precisa trabalhar sem olhar a hora no relógio. Eu falei, não, peraí. Eu trabalho sem olhar a hora do relógio. Gente, é 8h30 da noite, sabe? Casar, né? Sabe que horas que eu comecei hoje? Hoje já estava 6h40 pronta, não era essa roupa, estou já na terceira do dia, mas já estava pronta já, ok. Então eu não olho, mas eu jamais, para mim seria, acho que se alguém falasse, você vai ter que entrar em tal lugar e comprar sem saber o preço. Nossa Senhora, não faz comigo não, judia da pessoa não, porque para mim é um mérito. Eu tenho orgulho e acho um mérito comprar na promoção. Olha que coisa boa de ouvir, comprar bem, conseguir desconto. Para mim é como se fosse um jogo. A hora que eu ganho desconto, nossa, hoje gol meu. Gol de placa, consegui tanto. Eu às vezes aposto com meu marido, você conseguiu quanto? Eu vou conseguir mais. Gente, esse espírito competitivo, eu não acredito que existe. Eu sou competitiva. E aí, para mim, isso é um êxito, é um orgulho. Paulo, eu sou cada vez mais admirador, Silvio. E aí, sabe, eu acho surreal. Eu tenho uma amiga minha, eu falo, você viu que tal loja, que eu sei que ela está em promoção? Ela, não, Karina, mas está na liquidação, né? Tá. Não, eu não gosto, não. Eu gosto de comprar na coleção nova. Eu olho. Eu falei. E eu já vi várias pessoas, não é uma nem duas, não, com condições, né, que a gente sabe, financeiras inferiores, a quem? A mim, que foram na minha casa, comeram um bolo, gostaram. Onde você comprou isso? Qual lugar? Inclusive até dar uma força, a mulher vendia na casa dela. Eu falei assim, e aí, deu certo o bolo? Não vou poder encomendar. Não, eu não encomendei dela, não, acabei encomendando. Por quê? Porque era barato o bolo. Comprou o status, não comprou o sabor. Você não comprou o bolo que você gostou, você me mandou 4, 5 WhatsApps, porque você achou barato. E você ajudou, ainda ajudei mais a senhora que vende o bolo, né? Aí eu parei e pensei, você vê, de vez em quando as coisas, de vez em quando acontece. Aí eu falei assim, qual que é o valor? Porque ela ficou pensando que, imagina um dia alguém pergunta pra ela, ou ela perguntou pra mim, a pessoa vai descobrir que o bolo, sei lá, né, 30% a menos de onde eu compro, 40%. Eu comprei na Gourmet Companhia, né? Gourmetizado, né? Isso não me pega. Que bom, cara. Eu não compro por isso, eu não compro numa loja porque é a marca tal. Por exemplo, no direito, né, a gente usa muita camisa social. E a camisa mais famosa, muitos de vocês, é o Merchan, hein? A Dudalina. Depois é patrocinar o podcast. E a Dudalina realmente, ela foi a primeira camisa feminina que eu me achei bonita. Nossa, eu botei a camisa. É a Dudalina agora. Essa advogada que eu queria ser quando eu pensava em fazer direito. Eu queria ser uma advogada bonita, igual a dos filmes. Eu falei, nossa, eu botei. Essa aqui não é não, tá, gente? Eu botei a camisa. Essa é da liquidação. Eu peguei e falei assim, nossa, isso aqui é esse caimento. Eu me achei bonita, me achei até sensual, de camisa assim, ó, tudo fechado. Falei,
Então me despertou, tenho respeito. Inclusive fui convidada para palestrar no AB de Uberlândia. Tem pouco tempo fui de Dalida, porque ela me representa essas coisas, né? Primeira coluna minha na Jovem Pan foi de quê? De Dalida. Então, assim, para mim tem isso. Aí eu pago. Então, assim, não é que eu também não... Mas, assim, é porque para mim tem um valor. Ela me traz aquela primeira vez que eu vesti a camisa. Agora, assim, eu posso comprar na troca de estação. Eu tenho vergonha de... Não. Inclusive, assim, se você falar para mim assim, Tom, Karina, você quer comprar essa caneca? Eu vou falar assim, Tom, você parcela em quantas vezes? Aí você vai fazer, eu parcelo em... Karina, você quer parcela em 12? E sem juros? Sem juros. Então, aí em 12. Então, Karina vai dar R$2 por mês. Se o vendedor vai de brinde um copo, o vendedor vai tentar. Você tem certeza? Eu falei, ué, se for sem juros, eu tenho certeza. Porque eu faço já as contas, aí eu já te falo. Isso na hora da compra você já... Eu já estou assim. Eu falei, você sabe quanto o CDB está dando? CDI mais 8. E eu já vou calculando. Isso aqui é um mês. Eu já faço. A pessoa olha para mim, se assustada. Aí eu viro e falo assim, aí ela fala assim, ó, aí, mas eu pergunto, tá, em 12 sem juros esse valor. Mas e se eu te pagar à vista? Te passo o Pix agora. Você vai fazer o quê? Aí se você falar para mim, eu te dou, vamos supor, não, eu vou te dar, sei lá. 15%. De 15, não. Te dou 10%. Mas eu sou vendedor, eu sou amigo. Falei, 15, eu não é nem Pix, eu vou no banco sacar e te dar dinheiro. Então, assim, porque eu não consigo uma rentabilidade que me dê 15% ao ano. Olha, então você já faz limpo de imposto de renda, eu faço o cálculo. Porque, entendeu? Eu faço todo o cálculo. E eu faço mesmo na minha cabeça. Eu tenho esses números na minha cabeça. Então, assim, e isso, eu estou te dando o exemplo da caneca, mas mesmo a comprar uma caneca, adoro Shopee, gente, eu beijão. O correio sabe. Mas o correio até que, agora começa, mas tem várias coisas que vendem no correio, viu? E aí lá parcela, né? Acho que 6 juros. Aí pode ficar, Karina de Deus, isso aí vai ficar chegando, vocês estão empicadinhos, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu não estou pagando juros. E o tanto que é bom esperar, né? Esperar. Então, assim, é que para mim tudo são números. E tanto eu não tenho vergonha que eu estou falando aqui. Mas isso é bom. Assim, gente, por exemplo, essa viagem da Disney, por exemplo, eu também, e a ideia é que eu tivesse ido nos 15, que eu não tive. Aí eu fui em 2017, já tinha as realização. Né? E tem orgulho, é uma coisa legal. Então, assim, e eu acho que é isso, que a pessoa, ela não pode ter vergonha do que ela é e do que ela acredita. Ela tem que se orgulhar do que ela é e tem que entender por que ela é. Então, assim, ter orgulho da sua história, ter orgulho dos seus valores, você entender a sua lógica. Porque, por exemplo, quer ver outra, eu falo de direito do consumidor, né? Então tem o dia do consumidor, tem o dia enfim, tem várias, né, durante o ano, né, que fala de direito do consumidor. Direito do consumidor. E aí uma das coisas básicas é que se você botar aqui na sua caneca, que ela custa, você digitou errado, você pôs 36, ela era 63, colocou um número igual das idades. Se você botou etiqueta, vai ter que cobrar o valor da etiqueta. Aí você vai fala, lá. gente, mas eu não. Nossa, 36 não paga nenhum custo. Eu paguei 40. Eu preciso vender pelo menos por 63, porque senão eu não estou pagando nenhum custo. Olha, você me desculpa, mas pelo direito do consumidor, você vai ter que optar aqui. Mas eu posso fazer o advogado do diabo? Pode. Então tá bom. Era 63. Tá. E a responsável por colocar o preço, que é uma empregada, colocou 36. Sim. É o advogado do diabo. Tá. Então eu vou te fazer por 36. Tá? Eu vou te fazer por 36. Mas os 27 que eu estou perdendo, que não está saindo por 63, eu vou descontar da funcionária. Aí ela também pode procurar o direito, né? Ou não, eu estou errado? Não, mas acaba que a gente não, o direito do trabalho... É fazer o advogado do diabo mesmo. Não, mas não permite você fazer isso, né? Você pode ir divertido, mas você não pode descontar esse valor. Mas não é meio mundo da carochinha? Será que na realidade não acontece? Olha, eu atuo também em direito do trabalho, né? Você não vê funcionário... Você não atua, minha filha. A Cila brinca, né? Que ela também já me entrevistou num podcast, né? E ela fala assim, nossa, será que você não é superdotada? Porque tudo que a gente quer falar, você domina. Eu falei assim, mas é um elogio, né? Bom. Com certeza.
às vezes é um som que você não vê, não é uma prática usual, não. Mas o que eu estou falando, normalmente isso, tá? Eu dei o exemplo da caneca, mas assim, você vê quando é um comércio pequeno, eu não faço isso não. Eu até fiz isso também, porque às vezes a Sabe gente onde isso eu como faço? defesa, Não, né? você sabe onde eu faço isso? Bastante. Aí eu faço bastante. Em loja, sim, comércio, qualquer achar, eu nunca fiz isso. Onde eu faço Grandes isso? redes. Supermercado. É, Gente, e supermercado é incrível. E normalmente não é essa diferença que troca o valor, não. Às vezes é R$ 1, R$ 2, às vezes são 50 centavos. Tá? E às vezes gente, ó. eu sou. Às vezes no encarte dá um valor, aquele que sai na propaganda, aí você compra, passa o valor errado. É R$ 2,59 Nunca, e sai por não, R$ 3,20. nunca é para menos. Não é, Incrível coincidência. Por isso que eu estou falando. Muitas vezes eu acho que não é o erro ali, entendeu? Parece que há uma subintenção. Incrivelmente nunca é para menos. E eu modéstia à parte, né? Eu tenho uma memória assim fantástica. Até eu me admiro, sabe? Porque basta eu ler, e eu não estou falando só de fatos, estou falando de números, de leis, de artigos. Quando eu vou palestrar, ou vou para uma entrevista, por exemplo, na Jovem Pan, seja onde for, na TV, eu leio uma vez. Às vezes eu fui falar, por exemplo, uma vez eu fui falar no dia 3 sobre uma alteração da lei da Previdência que alterou na sexta, eu fui falar na segunda de manhã. Eu leio uma vez, leio os artigos, escrevo uma vez, eu preciso escrever uma vez. Tem que colocar no papel, que ajudar. Aí minha filha fala assim, que eu tinha um monte de coisa assim que eu vou. Ela falou, mãe, por que você vai jogar fora? Eu falei, eu nunca mais consulto, eu decoro. Eu falo o número da lei, o ano, o artigo. Que bom. Então, mas eu preciso ler e escrever uma vez. E aí, então eu decoro os preços. Então eu vou no mercado, eu vou comprando, eu vou decorar que isso aqui custou R$ 36,44. Isso aqui custou R$ 1,59. Esse aqui vai custar R$ 64,73. E na hora do caixa, gente, eu sou chata. Aí você vai olhando Eu olho, não, eu já fico estrategicamente no lado aqui de quem embala, porque eu fico, inclusive se não dá para eu ver a tela, eu falo, você vira um pouco, porque eu não estou enxergando. E eu vou batendo, pá, esse não bateu. E Jéssica, Paulo e aí o que acontece? O Paulo também tem uma média boa, ele é físico, né? Pós-doutorado em física, né? De física eu não entendo, gente. De física eu só gosto tá do vendo? físico. Não é superdotado. Não, da física. A criptonita aí, ó, física. A física é só com o Paulo mesmo. E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, a gente vai no mercado e o que eu não pego, eu não sei o preço que estava na gândula, né? E aí eu pergunto, Paulo, quanto era mesmo tal coisa que foi você que pegou? Aí ele fala. E ele sabe. E ele sabe também. E aí eu decorei, aí eu chamo. Aí às vezes as minhas filhas fazem assim, né? Que eu tô naquela idade da adolescência. Mãe, pelo amor de Deus, você vai chamar mesmo? Porque você já viu como é chato? Aí a pessoa separa o caixa. Eu falei, passou errado. Aí a pessoa do caixa vai chamar o supervisor. E a fila tá lá, né? E a fila tá lá. Aí chama o supervisor. Aí o supervisor sozinho não autoriza, tem que passar 2 cartões. Aí tem que ir lá na poder mesmo. Mãe, imagina, a doutora Karina Prata, a doutora Karina Prata para na fila, às vezes por causa de R$1, às vezes é por causa de centavos. Mas eu sou uma pessoa de convicções. Então eu acredito, e isso eu falo, o direito, ele se faz das pequenas às grandes coisas. Então, por exemplo, aqueles centavos, se você não fizer jus e não fazer exercer, imagina quantos R$1.000 uma rede nacional cobrando 50 centavos de cada copo d'água no país inteiro. Quanto custa isso? No bolso, porque quando eu reclamo, eles arrumam o sistema. Ou eles vão lá e tiram o preço que está errado. Então você resolve. Então eu não estou resolvendo o meu 50 centavos. É também o coletivo. É o coletivo, é o ver além. E alerta, já vi muitas vezes a pessoa lá, a gerente, às vezes chamava as pessoas do setor. O que aconteceu? Por que isso aqui saiu errado? Ou ele fala, nossa, essa promoção terminou, mas você precisa trocar. A gente não pode continuar anunciando. E isso, com essa maneira, eu vou usar uma expressão que a gente usa, você não é a doutora Karina barraqueira. Não, você vai, né,
conversando, explicando, Não, quase que orientando também. Isso, É uma mas orientação. É uma orientação. Quem tá. Porque eu lembro de Karina, um dia eu cheguei no estabelecimento, ela estava em cima do caixa, sapateando que não ia pagar. Aí ele Não. Como é que fala? Eu sou uma lady. Eu falo assim, até eu às vezes me surpreendo. Ela tá brincando, eu mexi com eu não Mexi, sapateei nossa, lá, não. não. Porque eu falo assim, no momento, eu falo, nossa, esse valor passou, eu falo até baixo, sabe? Aí a pessoa às vezes fala assim, eu vou chamar fulano, eu espero. Aí eu até às vezes me ofereço, eu falei, você quer que eu vá lá pegar o papelzinho do valor? Fazer a parte. Eu até me ofereço. Às vezes eu até tiro, quando eu vejo, assim, tem coisa que eu tenho uns insights. Eu falei, quer ver que vai passar errado? Eu tiro foto já. É meio uma premonição, né? E aí isso eu venho de encontro ao meu valor, o valor que é meu e é o do direito. E eu até falo isso para as pessoas, gente, isso aqui é muito sério. Isso está indo contra o direito consumidor. E a gente precisa que o direito consumidor seja exercido com mais facilidade, para que as pessoas não tenham medo. E eu falo isso muito na rádio, com as pessoas, na minha coluna. Eu falo assim, não tenham medo de exigir o seu direito. Você foi num estabelecimento, não foi atendida? Fale, olha, eu pedi 3 vezes a água, você não trouxe, eu tive que levantar e lá pedir, eu estava com a garganta seca. Então você pontuou uma falha para Assim melhora, né, com a intenção de melhora. melhora. Assim como, por exemplo, eu pago com gosto os 10% quando eu sou bem atendida, e na maioria das vezes, graças a Deus, somos bem atendidos. Então, o direito não é, por exemplo, a usar de má fé, né? É realmente para fazer jus ao que está correto e dessa forma democratizar tudo, o conhecimento, o acesso, a justiça, e é essa a ideia, né? Então, que tem a ver ao encontro, ao que eu falo, ao que eu prego, porque imagina se eu tiver vergonha, porque eu sou doutora Karina Prado, num restaurante, num supermercado, de exercer o direito. Na verdade, eu estou falando para as deve ter pessoas vergonha, exercerem. Imagina eu que falo para as pessoas, gente, a gente precisa ter uma educação financeira. Você precisa ter uma educação patrimonial. Eu falo de patrimônio, meu foco maior é holding familiar. Se eu não faço isso, quantas pessoas que ganharam Big Brother, que ganharam heranças enormes, herdeiros de grandes viraram pó, ainda na vida deles. Quantos jogadores de futebol, atores famosos. Donos de televisões, artistas. E por quê? Então, por quê? Porque achavam o máximo não saber, não olhar o preço da etiqueta, não calcular. O dinheiro não é imortal. Você já leu algo do Gustavo Cerbasi? Já. Adoro. Você viu? De uma profundidade rasa. Adoro. Ele é meu guru dessa educação financeira. Aí ele fez aquele livro, que não sei se até que a sorte não separa. Até que a sorte não separa. Ele traz de forma divertida essa educação financeira. As pessoas, eu acho tão engraçado, às vezes falam assim, Karina, mas você é tão chique, você é tão isso, como é que você fica olhando o preço no cardápio, você negocia? Gente, mas isso faz parte da sua inteligência emocional financeira. Isso vai te fazer, na verdade, não só você ter uma vida melhor, como o seu legado, ensinar isso para os seus filhos. Né? E assim como eu falo no direito consumidor, você tem que exercer seu direito, você tem que assinar um contrato, não pode ser em branco, você não pode assinar sem ler, eu vivencio, inclusive com amigos, com família. Eu falo, olha, já vou te avisar que eu vou ler, e eu leio as entrelinhas. Eu já neguei proposta de trabalho, não foi uma nem duas, de sociedades, porque eram abusivas a cláusulas, e perdi oportunidades que na época eram muito interessantes. Mas se nem eu estou fazendo o que eu estou pregando, tá difícil, né? Eu vou... Gente, Karina é do direito patrimonial, né? Do hold. Mas aqui nós falamos de outra Karina, né? Mas vocês estão conhecendo outra Karina. Eu vou te contar uma historinha que talvez te defina. Gandhi, com toda a fama de sábio, né? Sim. De pensador, já mais velhinho, ele começou a visitar as aldeias próximas de onde ele residia. Em uma pequena aldeia, ele marcou um dia que ia. E aí, muitas pessoas, sabe,
centenas de pessoas fizeram aquela fila para conversar, levar seus problemas, né? As suas indagações, né? E uma senhora levou um filho, só que ela chegou um pouco tarde. Ela, igual a Karina, levantou 5h20, o ônibus já tinha passado, fazendo aumentar. Então ela era a última da fila. Mas ela persistiu, falou, eu vou ficar porque eu tenho que conversar com ela, eu preciso. Então ela chegou 6 horas da manhã, por volta das 22 horas, ela chegou numa salinha, sabe, bem modesta, grande, sentada, tomando um copo d'água. Aí, minha senhora, o que a senhora precisa? Eu falei assim, mestre, sabe, eu quero que você fale para o meu filho comer menos açúcar, porque você está fazendo muito mal. Gandhi fitou os olhos no filho dela, e quando foi falar, posso pedir à senhora um favor? Eu não iria voltar a essa aldeia, eu vou voltar semana que vem. A senhora volte e traga seu filho. Ela me indagou, sabe? E foi embora. Só que a notícia vazou. E ela achou que na outra semana ele voltaria para atendê-la com o problema do filho. Então foi mais tarde, o local já estava marcado. Quando ela chegou, uma fila quilométrica. Gandhi atendeu todo mundo. Alguns que já tinham vindo na semana passada, outros que não. E ela, mais uma vez, era a última da fila, Karina. Quando chegou, aí já eram umas 23 horas, quase já passando para o outro dia, né? Ela olhou para Gandhi e falou, o senhor se lembra que eu vim aqui semana passada? Ele olhou para ela, a senhora trouxe o filho da senhora, né? Pois é, eu quero que o senhor fale para ele comer menos açúcar, porque está fazendo muito mal. Gandhi se levantou, não era comum, ele sempre fazia os seus conselhos, né, sentado. Ele se levantou, chegou próximo ao filho dela, olhou mais fixamente no olho dele e disse, meu filho, por favor, coma menos açúcar, pois isso te faz mal. Voltou. Ela agradeceu, saiu. Ao chegar à porta, ela não resistiu. Ela olhou para mim, mestre, mas por que o senhor não disse isso semana passada? Só para falar isso. Aí ele falou, minha senhora, a semana passada eu também estava comendo muito açúcar. Exatamente isso. É vivência. Ele, por mais que todo mundo respeitasse e o conselho dele se tornasse lei, ele foi incapaz de dizer àquele filho para ele comer menos açúcar, se ele estava comendo muito açúcar. E é exatamente esse ingrediente que Karina trouxe para o nosso café hoje. Esse açúcar, essa doçura. E mais ainda, o entendimento para vocês que a proporção de cada ingrediente do café é que vai trazer um aroma e um sabor agradável. Eu tenho muita honra de estar voltando com o Café com Tom, com essa amiga querida, sabe? Que hoje aqui se despiu da patente de advogada, né? Foi um bate-papo. É um café que ele merece uma segunda, terceira edição, né, Karina? Mas eu tenho que te agradecer, porque, engraçado, né? Como que o poeta é assim. Eu lembrei dessa história agora e foi exatamente o que você trouxe. A doçura do nosso Café com Tom. Para te agradecer de uma forma mais, digamos, elegante, vou te dar uma lembrança. Você sabe que literatura, né? A gente dá de presente livros, né? Máximas do Dirceu Alves Ferreira, um grande escritor, um frasista genial, né? Está na biblioteca do meu escritório novo, viu? Tirem a piscina que eu quero pular. Então, Dirceu também, Alves Ferreira, que era um frasista bem-humorado, também mais um presente. Andanças, que Karina já leu, gostou? Demais. Fiz questão de ir lá no lançamento. Ela não conseguiu nenhum dos lançamentos. Não, né? oficial, mas eu falei, foi na escola, Amaré. na Amaré. E eu peguei e falei assim, gente, não é porque eu não consegui ir no ele falou assim, mas não deixa de ser. Eu vou lá e vou comprar. Tinha um compromisso no dia, não pôde ficar para, né? Eu mas fui foi lá só para
Eu também lembro disso. Adquirir o meu muito exemplar, carinho. tirar foto, que eu fiz questão e que orgulho. Karina é uma das responsáveis pelo Andanças também andar, né? Sempre nas palestras ela estava sorteando andanças. Inclusive no Fama, que a gente estava falando, né? Fui lá levar, encontrei com Bridget, com Liz, pessoa. Se a gente for começar a falar das nossas amizades em comum, a gente começa o café de novo. Na roda de empreendedorismo com elas também. A caneca do Café com Tom, né? E aí, esse novo... Nossa, gente! Esse novo... Olha só, eu nunca vi tanta coisa de podcast. Arrasou, Tom. Essa nova temporada, eu resolvi fazer diferente, sabe? Porque a gente está precisando... Você me contou as histórias da Carininha, um pouquinho da sua mãe, da boneca Letícia, né? Dos valores, inclusive os valores de choque com a fera, com os problemas, né? E eu tenho falado, né? Por onde eu ando, né? Nas minhas andanças eu tenho falado que a gente está precisando de um banho de passado, né, cara? De conversar, isso que a gente fez aqui hoje, de lembrar das coisas, porque esses valores, e não aquele da promoção ou da estação, né, são muito mais importantes. Da dificuldade, Puxa, do espinho. muito mais. Então, eu trouxe uma caneca esmaltada, né? Isso aqui que vai representar justamente esse banho de passado autografada, né? 9/5/2024, Café com Tom. Obrigado, Karina. E que você, nessa metáfora de banho de passado, você guarde essa xicrinha lá e ela vem com um teor. E esse é o teor que eu quero que você leve para você. Gente, aqui tá escrito. Que é Paz. Né? Porque você me transmite uma paz tão grande. Você diz que às vezes, né, e você diz que é pão dura, e que você não compra pela etiqueta, pela marca, pela estação. Mas eu quero dizer para vocês que Karina é assim também com as amizades. Você não faz amizade por status, por interesse. Não, sabe? É naquela festa de criança que a gente se conheceu lá, que a nossa amizade começou. É que isso você pode pensar, né? Porque na época, você era um pai de aluno, nunca teve, você não era. Você ainda não estava envolvida com o lado profissional, nem eu. Você não era um escritor, não tinha. você não é sábio, porque hoje o Tom tá chique, né? Hoje o Tom tá na academia de letras, escritor de livro, poeta. Hoje ele tem live, tem podcast, hoje o Tom é o cara. E na época, mas ele era um pai de família, um marido lá presente, ele era, né? E sempre trabalhou com muito orgulho, muita dedicação, né? Ele e Viviane lá, Correio. E tanto ele em relação a mim, quanto eu em relação a ele, nós sempre nos tratamos da mesma forma. Com respeito, com carinho, com admiração, com incentivo, um torcendo, né? Na época o nosso desafio maior era aquela festa da família. A festa da família era nossa. E hoje nós temos desafios muito maiores, muito mais abrangentes. E nós somos tão amigos, e é outra coisa boa da gente pontuar. Nós, até por causa da correria, se ela está na 4ª troca de roupa dela, nós não somos aqueles amigos que a gente visita um ao outro, a gente não está na casa do outro, mas todas as vezes que a gente se encontra é da mesma forma daquele primeiro momento. Sim. Independente que hoje eu sou escritor, que eu esteja na academia, que hoje ela é uma advogada que influencia os outros advogados, né? E a gente continua o mesmo, sabe? Porque o que tem na xicrinha da nossa alma, da nossa essência, a gente bebe de vez em quando. Com certeza. Mas o mais importante não é só beber, é dividir, é passar para o outro. E isso Karina faz muito bem. Então quero te agradecer pela doçura do açúcar do Café com Tom hoje, aproveitando o mês das mães, te dar os parabéns, né? Pela mãe que Karina demonstrou que é aqui, também para minha esposa Viviane, que está aqui, para Alice, esposa do meu querido presidente, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, mas não para as mães, para a sua. Se você pudesse falar agora, mãe, estou aqui com o Tom, um amigo que me fez conversar hoje, diferente do que eu falo nas lives, diferente do que eu falo nas minhas palestras. Hoje aqui, mãe, eu estou sentado como se eu estivesse aí no banco da nossa casa,
Principalmente naquela fase que a coisa já não estava tão abastada, que a gente passou por um perrengue. Eu queria te dizer isso, mãe. Mãe, né? Uma palavra de 3 letras. Na infância eu me lembro um dia que ela escreveu, ela era professora, né? Esse poema me permite, pra sempre, né? um professor ele nunca pode ser conjugado, ela é. E ela pediu, né? Disse, filha, que ela começou também a trabalhar muito nova também, com 17, né? Já dando aula, com 22 ela era de diretora de uma escola, quando ela casou. Ela falou, quando eu dava aula, eu li esse poema e eu pensava, nossa, quando eu for mãe, eu quero um dia receber esse poema. E aquilo me marcou, né? Inclusive no jornal, hoje eu li isso de novo, que estão fazendo uma matéria comigo, né, do Dia das Mães, e eu li esse poema. E eu trouxe ele sempre, né? E eu me pareço muito fisicamente com a minha mãe. E eu falo que eu admiro muito, né, a garra que ela teve nesses períodos difíceis que a gente já passou, porque ela, quando se casou com meu pai realmente deu uma vida de princesa, né? Ela não precisava nem dirigir, tinha motorista. E de repente ela teve que passar por essas dificuldades e ela sempre esteve ali, né? Lutando com ele, indo atrás com ele, e hoje ela mora, parece um palácio. Os meus não foram os 15, foram os 3 vezes 15, eu fiz questão de ser na casa dos meus pais, porque hoje a casa deles é um sonho dela. Você até me desculpa, mãe, que eu não entendi quando você insistia com esse sonho. Eu falava, mãe, você quer fazer uma casa com 5 quartos desse tamanho, É muito enorme, trabalho, sendo que hoje mora só um dos meus irmãos com eles, né? E isso é casa de quem está começando a vida, com criança, mas era um sonho, porque ela, daquele período, eles foram morar em apartamento, por segurança, ela antes de casar morava em casa, desde que casou morava em apartamento, bons apartamentos, durante essa fase não tão bom, né, que a gente teve que se mudar, mas ela continuou com aquele sonho, e aí quando resolveu, as coisas melhorou, acho que ela botou uma fazenda, virou casa, mas parece um palácio, e ela é tão feliz com aquele sonho realizado, e tão bonito, e eu acho que é isso, né? Você não desistir dos seus sonhos, você lutar, você não ter vergonha da sua história, você lutar por ela e ter orgulho dos espinhos, dos monstros que você já passou, né? Eu brinco, né? Eu, inclusive falei nos 45 que eu sou a filha que os meus pais pediram a Deus. Longe de mim, né? Já expliquei isso para meus irmãos, não estou falando que eu sou menor que algum, mas assim, tudo que a minha mãe esperou, desejou, achou que fosse o melhor, eu incorporei aquilo. Meu marido fala, nossa, você está fazendo tal coisa, você acha isso importante? Eu acho, e ela conseguiu passar de tal forma que eu passei a achar importante, né, para mim, esses valores. E eu acho isso bonito, e eu aprendi também a mesclar, porque a gente tem que enxergar também, né, o lado bom e as oportunidades, e tentar também aprimorar essa oportunidade. E agradecer, né, mãe, ela por muitos anos também parou de trabalhar, né, para focar na maternidade, e ela teve que voltar meio às pressas nesse período meio conturbado, porque ela teve que voltar a trabalhar, e ela foi dar aula em zona rural, imagina, ela era já diretora de escola, e voltou. E eu acho que é isso, é a gente se redescobrir, né, se ressignificar. Então, feliz Dia das Mães, né, para você, obrigada por ter acreditado, né, em mim e sempre ter incentivado, enfim, aí os meus sonhos, né, e ter aplaudido. Ele sempre vem a achar quando eu ganho um prêmio, e aí ela fala assim, nossa, às vezes ela fala assim, filha, vai ter outro. E eu falei, é sempre importante a sua presença, porque eu falo, às vezes ela fala, porque ela não é muito assim de olhar Instagram, e eu falo assim, mãe, você viu que tal coisa? Ela fala, filha, mas eu olhei lá, tipo, esses dias eu fiz um post, essa semana, até eu me surpreendi, teve 216 curtidas em menos de 24 horas.
sou eu. Aí eu olhei, é uma foto minha, uma frase minha. 216 pessoas pararam em menos de 24 horas para pôr um coraçãozinho lá curtir para mim. E aí, mas aí eu falo para ela, né? Por mais que tenham 200, 500 algum dia, 1 milhão. Enfim, mãe, eu vou só ter você, né? E a sua curtida, o seu aplauso, a sua palavra, o seu brilho no olhar vai ser sempre importante, independente dos números, mais de 8.500 seguidores que eu tenho, ou as curtidas que eu ganho, os convites, aquilo sempre vai ter valor, porque ninguém vai poder ser a minha mãe. Esse é o seu papel. Feliz Dia das Mães. E estendo, né, esse Feliz Dia das Mães, a Viviane presente, que é uma mãe que sempre eu admirei desde a época do Dom Bosco, né, a família de vocês, que citei aqui várias formas, a sua esposa, né, que ainda não tive o prazer de conhecê-la, e a mãe de vocês, né, que estão aqui, e a todas as mães que estiverem nos acompanhando. Eu acho que a maternidade é algo de mais sublime, mais mágico, que transcende o feminino, a mulher. Eu falo que não tem nada mais mágico, nenhum presente maior que uma mulher pode receber dessa vida, que é ser mãe. Então, feliz Dia das Mães, não só no dia certo, mas todos os dias. E eu acho válido esse dia, que é um dia que a gente para refletir. Para marcar e refletir, pensar a importância, a magnitude de tudo isso. Porque é enorme, transcende qualquer experiência, qualquer êxito, é realmente divino e milagroso o ato de ser mãe. Feliz Dia das Mães. Obrigado, minha amiga. Está aqui Karina, Obrigada. sem ser doutora Karina. O carrinho do correio pede passagem para continuar as andanças. O Café com Tom termina, mas breve a gente volta. E mais uma vez agradecer Karina, Hermes, Viviane, minha esposa, Fran, minha produtora querida. Agradecer a Deus, né, por esse momento. A minha mãe, Maria Égina, uma pessoa que eu tenho muito dela. E para terminar, então, né, depois dessa mensagem linda, mãe, conseguiu aqui, ó. Eu tenho uma história que é minha, de minha autoria, que eu falo que Deus, quando fez tudo, né, fez os rios, a natureza, fez os animais, fez a obra-prima, o homem. E aí, Deus, sabedor de todas as coisas, sabia que a criatura dele ia dar trabalho, que a criatura ia errar, que a criatura de vez em quando ia andar por caminhos não muito corretos. E claro que Deus é onipresente, mas Ele não pode estar fisicamente com a criatura a todo instante. E Deus pensou que precisa de um representante oficial na Terra. Foi ele que Deus inventou a mãe. Mãe é a representante oficial de Deus aqui na Terra. Quando uma mãe acaricia um filho, quando a mãe ralha com o filho, quando a mãe acolhe e abraça o filho, ela está fazendo o papel de Deus. E é dos dons, de todos os dons que as criaturas divinas têm, o de ser mãe realmente é o mais importante, mais essencial, né? Mas é o mais bonito. A todos vocês, um até mais no Café com Tom, segunda temporada.